A Holanda consegue manter a boa invencibilidade em Copas, mas não é suficiente para vencer Marrocos nas finalidades máximas. Então vem comigo falar sobre essa partidaça dentre essas duas equipes. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DeFoot. E olha, não é querendo me gabar, mas eu falei que Marrocos ia passar, tá? Eu falei, não tô querendo me gabar aqui, tá? Mas eu falei pra vocês. Inclusive, das apostas que eu fiz aqui, já surgiram, né, 4 jogos delas e eu errei só uma. Só a seleção alemã. Do resto eu acertei todas. Acertei Canadá, acertei Brasil e acertei Marrocos. Se eu não tô enganado, eu tenho dúvida no jogo do Canadá, mas eu acho que eu coloquei Canadá mesmo. Enfim. Seleção marroquina passou para as oitavas de finais, irá enfrentar o Canadá, inclusive, e aí numa eventual classificação da França, por exemplo, pode enfrentar ou a França ou o Paraguai, né? Nas quartas de finais, certo? E, cara, classifica vencendo uma gigante, aliás, não vencendo, né, mas eliminando mais uma gigante na sua história aí, que é a seleção holandesa, que para mim não fez um dos melhores jogos possíveis dessa seleção. Ainda é uma seleção que, assim, cara, não chega a ser decepcionante, mas também não é a melhores atuações possíveis, né? Para esse time que a Holanda tem, cara, atuações como essa, a forma de jogar que a Holanda estava apresentando e ser eliminada tão precocemente também, em mais uma Copa, é triste, né? É triste, mas... Enfim, vamos fazer análise desse jogo aqui, porque na minha concepção foi um jogo que a seleção marroquina, desde o início, estava tendo a sua evolução gradual na partida, como já costuma acontecer normalmente. A seleção marroquina não é uma seleção ruim, muito pelo contrário, eu destaco muito bem Marrocos, vocês já conhecem aqui, vocês já sabem como funciona, eu destaco muito bem a seleção marroquina, tanto que eu votei no meu palpite que eles iriam se classificar. Eu acho que principalmente o fator mais importante de Marrocos é que todos jogam sem ter uma super estrela. Você percebe que, tipo assim, Marrocos não tem um Neymar, Marrocos não tem um Messi, Marrocos não tem o Cristiano Ronaldo, Marrocos não tem um Haaland, não tem o Kylian Mbappé, não tem um jogador que tem um histórico completamente absurdo, né? Existem suas, né, especificações ali, principalmente o Achraf Hakimi, né? Que aí é bicampeão consecutivo de Champions pelo PSG, já jogou em Real Madrid, se eu não me engano foi campeão do Real Madrid em 2017, posso estar muito enganado, mas acho que ele foi campeão do Real Madrid, mas enfim, de qualquer forma jogou lá, jogou na Internazionale, então é um jogador que tem uma rodagem gigantesca na Europa e com certeza é o maior símbolo dessa seleção. Mas eu só não destaquei ele aqui porque, cara, ele é um lateral. Só se ele fosse um lateral nível Cafu, que não é o caso, né? Então, ele, por ser um lateral, ele não tem esse nível de representatividade absurda que nem os demais que eu acabei de citar. Por quê? Porque eles são meio-campistas, eles são atacantes. Então, você olha pro seu ataque e você fala, pô, eu tenho ele, eu tenho um tal fulano, eu tenho um ciclano, e não é o caso da seleção marroquina. Então, podemos intitular que é uma seleção low profile. Eu já destaquei aqui em vídeos anteriores. Eu acho que a seleção marroquina, ela não pode se destacar como low profile, porque para mim low profile, na minha opinião, tá? Low profile é um clube, seleção, enfim, que está começando e já está surpreendendo, né? No momento, ser uma zebra, tá? Acho que talvez define um pouco o que é o fator low profile. E sim, por mais que a seleção marroquina tenha jogadores low profile, eu acho que no geral, no contraste geral, não é mais uma seleção que é uma zebra. Não é uma seleção que você olha e fala, não tem como, não passa de Portugal, não passa de França, não passa de Espanha. Não. Eu, por exemplo, eu mesmo votei na seleção marroquina contra a Holanda e eu creio que alguma pessoa também que está assistindo esse vídeo, né, creio que você já deve ter votado também na seleção marroquina para vencer a França, ou vencer a Holanda, aliás, ou para conseguir vencer o Brasil na primeira rodada, por exemplo. Marrocos era grande favorito, na opinião de algumas pessoas. Eu acho que na minha também, porque até aquele momento não tinha uma apresentação muito vislumbre ali do futebol do Ancelotti em Copas, então a seleção marroquina veio como uma franca favorita em muitos duelos contra seleções mais fortes e historicamente bem maiores que ela. E, cara, por isso que eu não acho que não é mais uma zebra. Eu não acho que é uma seleção low profile. Para mim, é uma seleção construída, uma seleção definida e hoje em dia chega sim como favorita, dependendo do contexto, dependendo das suas adversárias. Mas em um campeonato mediano, com seleções mais ou menos, um nível mais ou menos para baixo, ela chega sim como favorita e não tem como negar. E aí, cara, diante de tudo isso, ela eliminando a Holanda, fazendo um futebol que pra mim é muito mais agradável que a seleção holandesa, cara. A Holanda tem um time que a gente tá falando aqui de vários craques, né? Tô falando de De Jong, de Gakpo, de Summerville, de Timber, de Van Dijk, de Ake, de Dumfries, né? Depay no banco. Então,
é uma seleção que tem muitos jogadores aqui. Eu posso ficar citando até amanhã, cara. Não tem como falar em questão técnica, individual e tanto individual quanto coletivo, né? Só que eu acho que o coletivo não tá correspondendo com o individual. Isso, eu pego um exemplo aqui, se vocês me permitem, puxo o gancho para falar da Espanha. A Espanha, eu acho que o time dela, coletivamente, não está jogando o mesmo que deveria, correlacionando com o individual. E isso eu destaco também para a Holanda. Então, mais o futebol, um jogo, aliás, que a Holanda não efetua um dos melhores e mais agradáveis jogabilidades aqui, é um jogo que a Holanda fica muito defasada no seu sistema tático, fica muito à mercê dos seus pontas, à mercê de boas jogadas dos seus laterais, os seus bons pontas, os seus bons laterais. Só que isso aqui também não ganha jogo. Não é porque você tem um Gakpo que você vai ganhar um jogo. Apesar que quase aconteceu isso, né? Mas não é porque você tem um Summerville que já é garantido que você vai ganhar com o gol milagroso dele, enfim. Não é isso, obviamente. O time tem que jogar de uma forma coerente e correspondendo com o seu nível técnico. E a Holanda tem que ter noção disso. Não é uma seleção qualquer, não é uma seleção pequena, muito pelo contrário. É uma seleção que ela é tão, assim, ela é tão incrível que mesmo pelo fato de não ter Copa do Mundo, é quase irrelevante para a história dela. A Holanda revolucionou o futebol com o carrossel holandês, com Cruyff e etc. Então, aliás, foi finalista várias vezes, sempre finalista também. Então, é uma seleção que sempre tá lá, só nunca ganhou um título, cara. E até existe a questão, né, se ela é maior que a Inglaterra, por exemplo. E olha que a Inglaterra tem uma Copa do Mundo. Então, assim, Holanda nessa partida, cara, jogou, na minha opinião, com uma seleção que está no mesmo nível historicamente que Marrocos. Lembrando, nesta partida, a forma de jogar exclusivamente, tá? Não vamos destacar a história aqui porque eu acho que não tem como. Não tem. Aqui, Marrocos tem que comer muito feijão para chegar no nível da Holanda, né? Então, é isso. Acho que é uma seleção que hoje em dia, aliás, na partida de hoje, jogou com uma seleção, cara, que talvez não tivesse noção, entendimento do peso da camisa que estava vestindo. Parecia que estava meio que acontecendo isso na partida, né? E diante de tudo isso, Marrocos muito melhor no jogo em geral, tá? Muito melhor. E até as estatísticas aqui que eu trouxe, acho que comprovam um pouco disso, porque foram 30% de posse de bola da seleção holandesa contra 70% de Marrocos. De finalização, 6 da Holanda contra 11 de Marrocos. Dessas 6 da Holanda, 2 foram no gol, e dessas 11 de Marrocos, 5 foram no gols. E aí eu destaquei mais uma estatística hoje, porque eu tava analisando o jogo, cara, e assim, não sei se só foi a minha opinião, mas eu acho que o Wilton Pereira Sampaio deu muita falta, muita falta. E eu fui dar uma olhadinha, pra ter noção, né? Foram 18 faltas pra Holanda contra 15 faltas para Marrocos. Pra você ter uma noção, tá? Enfim, eu destaquei essas estatísticas da falta porque, na minha opinião, eu acho que o Wilton Pereira, ele perdeu muito, mas sim, muito, a mão do jogo, né? Ele perdeu muito a mão do jogo, perdeu muitos critérios que ele mesmo estava trazendo aqui para o jogo em si, e eu acho que ele perdeu realmente a mão em todos os aspectos. E aí, isso só fica muito nítido, muito claro, quando a gente vai dar uma analisada melhor no que ele tava apresentando na partida, né? Porque, pô, olha só isso, cara. Na prorrogação, não sei se só foi uma opinião minha, depois deixa nos comentários se vocês concordam comigo. Mas o que tá aparecendo aqui na prorrogação, ele tava pesando muito mais pro lado da seleção holandesa do que de Marrocos. Porque a maioria das faltas, eu não cheguei a anotar isso aqui. Eu deveria ter anotado, acabei não chegando a anotar essa estatística específica. Mas era assim, triscar no jogador holandês, falta. Agora você quebrava o braço do jogador de Marrocos, segue o jogo. E a torcida marroquina, juntamente com os jogadores, ficaram, assim, putos, né? Ficaram no extremo com ele, porque, mano, era muito nítido o que estava acontecendo. Ele parecia que estava realmente dando muito mais falta para tal lado do que do outro. Mas é lógico, é uma opinião, também eu não tô julgando ele, falando que ele fez, né, exatamente um duplo sentido ou na maldade. Eu acho que não. Eu acho que ele só realmente apitou da forma que ele achava melhor, do critério que ele achava melhor. Mas, na minha opinião, eu acho que ele pesou um pouquinho a mão no lado da seleção holandesa, que acho que tem muito mais falta do que a seleção marroquina. Não que isso mude tanta coisa, né? Porque também eram faltas que é tipo no meio de campo, na lateral, então não ia mudar tanta coisa. Mas enfim, o jogo em si, né? Ficou muito dessa forma de Marrocos conseguir apresentar um futebol gradualmente melhor ao decorrer da partida em si. Joga muito com seus laterais, com seus pontas. Aliás, o seu meio de campo também é muito legal de assistir.
E a Holanda, do contrário, estava tentando se defender melhor, cada vez mais, explorando sim um ataque ou outro, porque tem time para isso, é óbvio, né? Não é uma seleção que precisa de uma bola para definir, mas também não é uma seleção que não tem como ter um lance, né? Este um lance para conseguir definir. Não, muito pelo contrário. É uma seleção que tem capacidade técnica para ter 3, 4, 5, 10 lances se for preciso. Só que olha os números que eu trouxe para vocês: 6 finalizações na partida inteira. Na boa, pro nível da seleção holandesa, isso é muito pouco, tá? Mas aí eu também acho que a defesa marroquina também não deu brechas, né? Não deu muitas brechas. Enfim, é isso que eu tava percebendo no panorama do jogo. E aí, com o tempo, a seleção marroquina foi melhorando, como eu já disse pra vocês, até que, mesmo com uma melhoria da seleção marroquina, com melhores chances do outro lado, a Holanda vai lá e faz o gol com o Coach Gakpo. Um gol que é uma lástima, né, que infelizmente ele foi eliminado, né? A seleção dele foi eliminada. Mas para o momento que ele especificamente estava passando, cara, era um gol que, na boa, assim, não tenho palavras aqui para descrever o quão importante ia ser para a vida dele, sem sombra de dúvida. Classificar a seleção dele depois de uma semana completamente difícil que ele teve na vida dele pessoal, né? Todo o problema que ele teve com a sua namorada, não sei se é a esposa, namorada, né? E com o seu filho. Pô, esse gol seria muito importante para ele. Esse gol seria praticamente o mundo, o futebol, Deus, todo mundo, sabe? Todo mundo dando um abraço nele e falando que, tipo, a gente tá aqui, sabe? Confortando ele acima de tudo. Tanto que após ele fazer o gol, ele se emociona automaticamente, é sequência. Ele faz o gol e já cai no chão chorando. E é uma cena que, cara, eu fiquei muito triste, assim. Eu fiquei vendo e me partiu o coração, de verdade, cara. E eu nem tinha tanta noção do que tá acontecendo por fora da vida dele. Eu ouvi falar, mas eu não tinha tanta noção. Depois fui dar uma pesquisada e eu falei, meu Deus, né? Esse gol foi muito importante pra ele. E enfim, é uma pena que a seleção dele foi eliminada, mas de qualquer forma eu espero que esse gol pelo menos possa confortar o Gakpo, mesmo que seja um pouquinho, né? Porque essa dor eu não tenho nem noção do como deve ser, enfim, do como deve ser triste na vida da pessoa, né? Mas de qualquer forma, o Gakpo faz o gol pela seleção holandesa. Naquele momento eu não acho que a Holanda estava jogando melhor e assim, seria uma injustiça absurda Marrocos ser eliminado se fosse com aquele gol, porque cara, Marrocos só tava crescendo no jogo, só dava Marrocos, cara. Ser eliminado naquela circunstância é complicado, é complicado. Pro nível que tava jogando, ser eliminado ali era complicado. Mas é isso, a Holanda precisa de um chute, né? Eu falei, a Holanda não é um time que precisa de um lance, só que nesse caso, tava precisando de um lance só. E um lance definiu, numa boa jogada do Somerville, que vai passando ali, conseguindo passar pelos laterais, pelos zagueiros marroquinos. Ele cai, mas antes de cair, ele consegue dar um passe ali. Não sei se era a intenção dele, mas deu certo. E aí o Gakpo já vinha logo na esquerda e chuta sem chance pro Bono. E aí sim, 1-0 Holanda. Depois dali, Marrocos continua melhor. Marrocos não tem uma queda depois disso. E continua no mesmo nível e melhorando cada vez mais. E a Holanda, acho que esse era o momento que a Holanda deveria ter noção do que estava fazendo. Ter noção, como eu falei, do peso da camiseta. E não ser um time que fosse recuar. Muito pelo contrário, ser um time que continuasse explorando o ataque. Mas é jogo de Copa do Mundo, mas é jogo que se perder ter eliminado, eu entendo 100%. Mas na minha questão, na minha opinião, aliás, tem uma probabilidade maior de você fazer um gol se você continuar no ataque do que você recuar, né? Isso é quase lógico aqui. Então, a Holanda recuar naquele momento, para mim, não era o certo. Eu mesmo sendo treinador, não era o que eu faria aqui. Mas a Holanda decidiu fazer. E aí recua, você dá brechas, você dá espaço para a seleção marroquina. Dito isso, gol de Marrocos. Gol que tem um passe, né? Perfeito, cruzamento perfeito do Talbi, que entra, né, acho que é no segundo tempo que ele entra, se eu não tô enganado. Enfim, não era titular, tá? Ele era o reserva nessa partida. Entra da assistência para um zagueiro, pois é, para o Diop. Diop, jogador do Fulham, ele faz o gol de cabeça, que aí então tava colocando a seleção marroquina de novo no jogo, né? E justo, completamente justo pelo que estava sendo imposto naquela partida. Marrocos muito melhor, Holanda, meu Deus, irreconhecível em certos momentos ali, e só trouxe à tona o que estava acontecendo desde o início, que era Marrocos melhor e muito mais próxima do gol do que a Holanda, né? Mas aí, cara, acho que depois do gol de Marrocos, a Holanda acorda um pouco, tá? Acorda um pouco. E do contrário, acho que o Marrocos percebe o choque, né, que teve, o balde d'água que teve com o gol da Holanda, e aí com o seu gol, com o Diop, eles meio que se acalmam, falam tipo assim, calma, já empatamos aqui, vamos respirar. E aí não é um ataque absurdo de Marrocos, não é uma proteção absurda da Holanda, não, é um jogo equilibrado, é um jogo que teve um lance lá, um lance cá, mas no geral é um jogo equilibrado, que as duas equipes estão apresentando um futebol praticamente idêntico em certos aspectos, né? E tanto que não surge tantas jogadas depois disso, tudo mais. Só que aí
como eu falei, um lance ou outro acabava acontecendo, né? Óbvio, né? Inevitável. E aí, então, surge quase o gol, né? Do Rahimi, né? Rahimi, não sei se é Raimi, enfim. O Raimi, ele recebe a bola, faz mais uma jogada de corpo aqui. Eu pensei que ele tinha tocado ainda na bola, acho que ele nem chega a tocar. Mas ele faz uma jogada de corpo, o zagueiro holandês vai indo, acho que é o Van de Ven, né? Ele vai indo direto, o Van Bruggen, e erra, né? Ele, aliás, eu nem acho que ele chutou mal, cara. Eu não acho. Eu acho que foi mais o mérito do Van Bruggen do que um erro dele, cara. Mas aí deixa eu comentar o que vocês acharam aqui. Mas enfim, ele finaliza, bate na perna do Van Bruggen, depois no braço dele, ou vice-versa. Eu não lembro exatamente a ordem exata, mas eu sei que bate no 2 e vai pra fora. E aí então a maior chance aqui do jogo tava nos pés dele e ele acabou errando, né? O camisa 9 de Marrocos acabou errando um gol quase sem goleiro, né? Enfim, naquele momento, Holanda parece que toma, agora é a vez da Holanda tomar um balde d'água e fala, cara, acorda, gente, não é possível, pô, o Marrocos tá jogando muito melhor. E aí começa a explorar mais o ataque, enfim, tem um lance ou outro, vindo muito ali com o Dumfries, né, na lateral, vindo muito para essa parte da triangulação, com o Summerville, que gosto muito do jogador Summerville, aliás, fazendo boas jogadas ali com os laterais principalmente, só que de nada funciona, infelizmente, né, e aí então encerramos o tempo regulamentar e partimos para a prorrogação. De prorrogação, eu não vou me estender muito, tá? Pra gente poder ir para as penalidades máximas. Só que, um ponto importante aqui. Eu só queria destacar duas estatísticas que eu trouxe aqui pra vocês, que são as finalizações da prorrogação no geral e a posse de bola em ambas as duas, individual. No geral, de finalizações, tivemos uma finalização de Marrocos contra 0 da Holanda no primeiro tempo. Já de posse de bola, tivemos 82 do Marrocos no primeiro tempo da prorrogação e 18 da Holanda. E aí, no segundo tempo da prorrogação, aumentou para Marrocos. Marrocos ficou com 83 e, obviamente, diminuiu para a Holanda com 17%. 17% na prorrogação e 18% no início dela. Cara, meu Deus, o Marrocos não tava jogando. Aliás, a Holanda não tava jogando, cara. A Holanda realmente tava só se segurando para conseguir ir pro pênalti. Isso aí tava muito nítido. Já Marrocos também não estava jogando de certa forma. Marrocos só estava controlando a bola, tanto que só teve uma finalização que eu trouxe para vocês. Enfim, diante disso, o que temos de conclusão geral? Pênaltis, né? E aí, então, vamos encaminhar para os pênaltis. Antes disso, porque eu sempre costumo esquecer essas coisas, então eu vou trazer os destaques aqui para vocês, que eu destaquei alguns jogadores específicos. O Summerville, pela assistência e pela boa partida, então eu quis destacar ele, que eu acho que ele jogou bem, ele fez uma Copa ok, né? Teve lá os seus gols, né? Principalmente o gol na primeira partida, na estreia da Holanda, né? Contra o Japão, ou contra a Coreia do Sul. Enfim, um dos dois, né? Ele fez um golaço. O Van Bruggen, pela defesa dele, enfim, pela partidaça que ele fez. Se não fosse ele, não iria nem pros pênaltis, né? Então, jogaço dele. Ele que, muito novo, já foi ser titular na Euro pela Holanda, né? Então é um goleiro que, acho que foi 21 anos. 21 anos ele estava sendo titular pela Holanda. Vocês terem uma noção, então o cara é bom. E aí eu também destaquei o Van Dijk e o Gakpo, né? O Van Dijk pela excelente partida defensiva, o cara tem 34 anos e parece que tem 25, cara. Joga muita bola o Van Dijk. E o Gakpo, pelo gol. Da seleção marroquina destaquei o Saibari, ele não faz o gol, eu entendo, mas faz o pênalti decisivo, cobra tranquilamente ali, já tem 4 gols nessa Copa, ainda está na briga pela artilharia, querendo ou não, ainda mais que a seleção dele tá viva ainda, então ele ainda pode fazer mais alguns gols para chegar no Messi, né? Mas, enfim, mesmo se não fizer, eu gosto muito do Saibari, excelente jogador, né? Fiquei, como eu falei pra vocês, abismado que só ele jogava na Holanda, né? Só que deve ser pouco tempo. Provavelmente ele tá se encaminhando pra Alemanha, mais especificamente pra Bundesliga, porque o Bayern tem interesse nele e uma proposta milionária. Eu lembro que quando eu vi, não sei se era... Eu lembro que era 200 milhões, não sei se era 200 milhões de reais. Não, dificilmente vai ser 200 milhões de euros, né? Que aí é muita grana. Enfim, mais de 200 milhões de reais. É absurdo, absurdo. Então, o Saibari faz uma boa partida, que destacar ele. O Ainaumi, né? O Ainaumi, pela boa partida no meio campo que ele fez pelo Marrocos, por mais que ele erre o pênalti, mas depois eu falo sobre isso. Mas eu gostei da partida dele, então eu quis destacar aqui pra vocês. O Mazraoui, eu sempre falo bem do Mazraoui e do Hakimi, né? As laterais de Marrocos. E mais uma vez eu destaco ele porque eu gosto muito, muito desse lateral. Eu vi as pessoas trazendo a seleção da primeira fase, cara, e, pô, ninguém destacou o Mazraoui. Eu acho isso um crime, cara. Pelo tanto que o Mazraoui jogou, eu acho isso um crime, de verdade. O Bono, né, que eu falo melhor nos pênaltis. O Rahimi, também falo nos pênaltis. E aí, o Anas Salah Eddine, né, o Salah Eddine, eu destaco ele pela partida em si, que eu acho que ele é um bom jogador, né? Eu achei ele um bom jogador, achei ele muito saboado, aliás, então destaco ele aqui. Fechamos, né? Falamos sobre as análises aqui.
Vamos falar sobre os pênaltis, né? Por que não? Vamos começar então a falar dos pênaltis, que começa ali com a Holanda acertando com o Koop Meiners, acerta 1-0. O Bono acho que erra, ele acerta o lado, aliás, mas acaba não conseguindo pegar a bola. Depois, o Wijnaldum, um crime ele errar esse pênalti, pô, aliás, um crime não, mas uma lástima ele errar esse pênalti perante a partida que ele efetuou, né? Mas ele acaba errando pênaltis, continua então com a Holanda vencendo por 1-0. Depois, o Just Kilovic, acho que é isso, Just Kilovic, erra o pênalti e continua a Holanda, né, vencendo. E aí depois o Hakimi acaba empatando. Diante disso, o Weghorst acaba acertando de novo para a Holanda, deixando 2-1. O Taube acerta novamente e fica 2-2 para a Holanda. Holanda e Marrocos, no caso. E aí o Timber, cara, acaba errando o pênalti, né? Um momento que poderia deixar uma situação mais tranquila para a Holanda. E aí vem uma sequência de erros aqui depois disso. Que aí, né, é um jogo que poderia ter sido definido muito mais cedo do que foi. Mas teve uns contrastes ali interessantes para essa reta final. E aí o Timber erra, o Hakimi, né, capitão, enfim, jogadoraço, acaba errando, continua se mantendo no empate. E aí o Summer da Holanda teria a chance de conseguir colocar a Holanda na frente novamente e erra. E aí, diante de tudo isso, a bola fica nos pés do Saibari para conseguir cobrar, converter e acertar e classificar a Holanda para as oitavas de finais, certo? Enfim, é isso, a minha opinião, minha análise sobre esse jogo. Só destacar rapidinho do Bono, que eu ia falar pra vocês dele, né, e do Hakimi. O Hakimi, então, ele acaba errando, ele erra, não lembro, ele converte, né, converte o pênalti. Tinha uma forma ali que o Van Brugge, ele defende a bola, só que aí ela entra no meio dos pés dele, ele acaba rebatendo com o pé dele, né, chutando pra trás, ele nem tinha percebido, aliás. E aí acaba ocorrendo o gol, e aí é um momento que é interessante porque o Hakimi erra, né, há minutos atrás ele erra um gol quase na cara. E aí nesse, por muito pouco, ele não erra de novo, né? Não era o dia dele, ou era, aí fica na dúvida. E o Bono, pelo estilo de jogo que o Bono fez nesses pênaltis, eu não sei se o Bono teve que se adequar, porque em um pênalti específico, eu vou até olhar aqui pra ver se eu lembro de cabeça, acho que foi do Justin, é. O primeiro pênalti que a Holanda erra. O Bono, cara, ele meio que se desequilibra e parece que ele pisa de mau jeito, né? Eu não sei se foi estratégia ou realmente foi um acidente. E ele pisa ali de mau jeito, cara, e ele fica meio com problema nas pernas, tipo uma câimbrazinha, né? E aí depois disso, se você for perceber, ele não pula mais na maioria dos outros pênaltis. Ele não pula tanto, né? Ele tenta mais se reposicionar mesmo em pé, né? Tanto que o pênalti que ele defende do Timber é em pé, ele não pula. Então eu não sei se ele, né, teve, se foi uma estratégia desde o início ou se ele teve que se adequar perante aquele probleminha que ele teve na perna dele. Não sei. Mas aí eu quis destacar isso pra vocês porque eu achei muito interessante. Enfim, é isso que eu achei dessa partida. Agora sim encerramos nessa nossa maratona aqui da segunda-feira, mas não para por aqui, obviamente. Teremos Noruega, França e México amanhã. Aí se der um tempinho eu trago o vídeo do México também, mas França e Noruega é quase garantido que eu trago um vídeo pra vocês, tá? Caso ocorra um problema, enfim, imprevisível, aí eu não acabo trazendo, mas eu aviso vocês de antemão. Mas se der tudo certo, eu trago pra vocês o vídeo, fechou? Então, até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser a Noruega. E é isso, gente. Valeu!